Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo de História, tá? Estou aqui gravando mais uma videoaula para que vocês possam dar continuidade aos estudos, acompanhando a matéria, né? Preparando-se para o vestibular. Meu jornal será os povos nativos da América, tá? Os povos que viviam antes da chegada dos europeus, antes da chegada do homem branco, dos portugueses, dos espanhóis. Povos nativos esses que hoje nós chamamos de índios, beleza? Quais são os temas que nós iremos abordar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos abordar o seguinte: os povos mesoamericanos, no caso dos Incas, dos Astecas e dos Maias, que eram os povos que viviam ali na região que pertenceu à América Espanhola, civilizações extremamente avançadas. Muita gente pensa que os índios são todos iguais, né? Que os índios eram atrasados, sem tecnologia, sem nenhum tipo de desenvolvimento. E não é bem isso, como nós veremos aqui. Haviam civilizações extremamente organizadas, extremamente avançadas. Veremos também os povos nativos do Brasil, os tupis, os guaranis, macrogé, né? Estudaremos o cotidiano dos povos indígenas no Brasil, né? O que é que eles tinham em comum, o que é que eles tinham de diferente. Os índios são todos iguais? Óbvio que não, havia diferenças, tá? E havia semelhanças. E o que levou ao extermínio desses povos? Né? Os índios não eram em grande quantidade quando os homens brancos chegaram aqui, e essa quantidade diminuiu significativamente. E aí nós iremos abordar a questão do genocídio e do etnocídio, tá? Esse mapazinho aqui mostra para vocês a América, que é a América do Norte, Central e Sul, e os principais grupos indígenas, né? Lá no norte, os esquimós. Nos Estados Unidos aqui a gente tem os Apaches, que são muito conhecidos, né? A gente vê muito nos filmes americanos. E aí as civilizações que nós iremos abordar aqui. Falaremos hoje dos astecas, que habitaram a região ali hoje que compreende boa parte do país chamado México, os maias, que viviam ali próximo ao Mar do Caribe, nessa península mexicana ali próximo do Golfo do Mar do Caribe, tá certo? Veremos também os tupis e os guaranis, tá? Que aqui viviam no Brasil. E os incas na região da Cordilheira dos Andes, tá? Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas que fica a oeste do Brasil, beleza? E aí vamos lá dar continuidade. A primeira civilização que eu quero falar para vocês é os maias, tá, pessoal? Os maias têm um aspecto interessante sobre eles, que quando os espanhóis chegaram aqui na América, em 1492 e posteriormente na América, os maias já não existiam mais, não era mais uma civilização organizada, com grandes cidades, eles haviam desaparecido, né? E o desaparecimento deles estava ali, não se sabe secas, que levaram a população a ter que migrar, guerras e invasões, beleza? Ou até mesmo doenças que afligiram a sociedade naquela época. Não se sabe ao certo se foi uma dessas coisas ou se foi um conjunto, né? De tudo um pouco. E aí o que é que nós temos que saber sobre a civilização maia? Eu não sei se vocês lembram, porque vocês já estudaram Grécia Antiga. E os gregos, não existia um rei da Grécia. Cada cidade grega tinha seu próprio governante. Ou seja, os gregos eram organizados em cidades-estados. Lembram disso? Cada cidade tem seu próprio governo, com suas próprias leis. Os maias se organizavam de maneira semelhante. Eles eram organizados em cidades-estados. Cada cidade tinha o seu governante, né? A gente vê que no alto da pirâmide da sociedade, o Halat Unik, né? Era como era chamado o governante. Ele era tanto o líder religioso, o chefe religioso, como o chefe militar. Abaixo dele nós tínhamos os sacerdotes, que cuidavam dos templos, das cerimônias. Abaixo, os nobres, que a família, né, do governante da cidade, do rei de cada cidade maia, fazia parte da nobreza. Os comuns seriam os comerciantes, os artesãos, até mesmo os militares. E abaixo nós temos os escravos. Os escravos que existiam na civilização maia eram escravos de guerra, tá, pessoal? Em sua grande maioria eram escravos de guerra, beleza? Então essa era a maneira como a sociedade maia estava hierarquizada. A economia deles, em sua grande parte, era baseada na agricultura, então eles plantavam de tudo, e no comércio, na troca comercial. Eles produziam diversos artefatos e praticavam o comércio entre as cidades. As cidades maias, apesar de serem cidades-estados, quando eles enfrentavam um inimigo comum, elas se uniam e formavam confederações
para que pudessem combater aquele inimigo, tá? Outra coisa interessante sobre as sociedades maias é que eles tinham um conhecimento muito avançado para aquela época. Eles tinham conhecimento de matemática, né? Conhecimento da astronomia, da física, questão de medicamento. Eles realizavam já naquela época, eles tinham construções que eram verdadeiros observatórios de astronomia. Então, eles sabiam, por exemplo, que o ano, a duração de 365 dias, o calendário deles era de 365 dias. Eles tinham conhecimentos matemáticos e físicos que permitiram eles construir templos que resistem até hoje, estão de pé até hoje, tá certo? Então, é uma sociedade extremamente avançada para o seu período. E, como eu disse, no período em que os espanhóis chegaram na América, eles já não existiam mais, já não era uma sociedade organizada, né? Por N fatores, ou pode ter sido doenças, seca, guerra, ou invasões, ou o conjunto da obra, né? De tudo um pouco. A gente tem aqui um templo maia na cidade de Chichen Itza, que fica ali pertinho do Mar do Caribe, beleza? E aí você vê, né, ó, um templo feito naquela época, existe até hoje sem nenhuma deterioração ou pouca deterioração, né? Você percebe aí como ele tem alta durabilidade, como o conhecimento deles era muito avançado para aquele período. A gente leva em consideração que as construções hoje em dia mal duram e ainda utilizavam, você tira aí pelo daquela época, né? O conhecimento que eles tinham, eles conseguiam fazer obras como essa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos astecas, que viveram ali na região onde hoje é o atual México. Os astecas, diferentes dos maias, eles não eram divididos em cidades e estados. Existia o imperador asteca, tá? Ele era o chefe militar e o chefe religioso. Há quem diga que a sociedade asteca, né, ela era uma monarquia, né, uma monarquia no qual o rei tinha o poder militar e o poder espiritual, tá certo, pessoal? E aí o que vai acontecer? A capital do Império Azteca se chamava Tenochtitlan. Eu queria, antes de falar sobre os demais aspectos do povo azteca, eu queria mostrar para vocês aqui a imagem de Tenochtitlan. Aqui é a capital, Tenochtitlan. Eu não sei se vocês conseguem perceber, ela foi uma cidade construída em cima de um lago. Ilha principal, como a população foi crescendo, eles foram fazendo ilhas artificiais, tá? Foram construindo ilhas artificiais ao redor, o que isso foi muito bom para a prática da agricultura, né? Porque seria sempre um... E as vias eram d'água, lembra muito a cidade de Veneza, né? Não precisava asfaltar, fazer nada disso, eles se transportavam pelas vias aquáticas. Você vê aqui a prática do comércio, como é que eles viviam, né? As vestimentas. Vou mostrar aqui para vocês uma projeção da vista aérea da cidade de Tenochtitlan. Isso aqui era as capital de Tenochtitlan. Para vocês terem ideia da grandiosidade dessa cidade, quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles se depararam com a capital, ela era 4 vezes maior que a maior cidade europeia na época. A maior cidade da Europa naquele momento era Londres. Tenochtitlan era 4 vezes maior do que Londres. Daí você tira a grandiosidade que era a sociedade asteca. Quão desenvolvida ela era, tá bom, pessoal? E aí, aqui, a gente tem aqui alguns patrimônio histórico aí, né? Fica no México, tá? São ruínas da época do Império Azteca, construções da época do Império Azteca. Você vê que é bem semelhante a dos maias no quesito das pirâmides. Lembra das pirâmides egípcias, né? As pirâmides maias tinham muitas semelhanças no que se refere ao aspecto arquitetônico, tá? E como elas duram até hoje, persistem até hoje. No caso, eram templos. A economia deles era baseada na agricultura e no comércio. Eles construíram grandes templos, desenvolveram a escrita. Tinha as pessoas que eram responsáveis pelo sistema de escrita, tá? Eram chamados escribas. Você tinha também os militares, tinham os nobres, tá? Os comerciantes, e você tinha alguns escravos. A pirâmide, se nós formos organizar ela, a pirâmide ela era organizada assim. Nós temos o rei, o imperador, ao topo, tá? Abaixo dele vem a nobreza, a família dele, tá? A maioria dos nobres fazia um exército também, né? Então, entre os nobres havia militares, os sacerdotes, beleza? Os comerciantes e os camponeses. Aos camponeses era dado um pedaço de terra quando eles casavam. Então, por exemplo, se você era um camponês, quando você casava, você recebia um pedaço de terra. E nesse pedaço de terra,
parte da produção você teria que entregar ao imperador asteca, né? Parte da produção é entregue a ele, tá? Era uma sociedade estratificada, não havia mobilidade social, então assim, você nascia camponês e morria camponês. Tá ok, pessoal? Pagavam-se alguns impostos também e eles cultivavam de tudo, tá bom? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, beleza? Tinham grandes conhecimentos, né, de física, da matemática, de astronomia, no campo da medicina também. E quando os espanhóis aqui chegaram, logo se uniram a tribos inimigas aos astecas para destruí-los. É aquela história, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E eu trocando aqui agora o trocadilho. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E aí ele se uniu então com os rivais dos astecas para poder invadi-los e dominá-los. Foi assim que o Império Asteca foi destruído. Há outros fatores que eu vou falar para vocês daqui a pouco. O responsável por liderar esse ataque aos astecas foi o espanhol chamado Hernán Cortés. Ele fez isso em 1519. Tá, pessoal? A outra civilização que eu quero apresentar aqui para vocês é a civilização Inca. Os Incas viveram ali onde hoje fica a Cordilheira dos Andes, né? A cordilheira, eles viviam no alto das montanhas, tá? Semelhante aos astecas, eles tinham um imperador também. O imperador era considerado um deus, o filho do sol. Ele tinha tanto poder militar como um poder religioso também. Ele era visto como filho dos deuses, tá? E aí, então, ele era venerado e respeitado. A economia dos Incas também era baseada na agricultura e no comércio. A estrutura da sociedade era muito parecida com os astecas. Você tinha o rei, os nobres, os sacerdotes, os militares, comerciantes e camponeses. Tanto nos Incas como nos astecas, a maioria eram de camponeses, tá? E os camponeses da sociedade Inca, eles eram obrigados a contribuir com um negócio chamado mica. O que era mica? Mica era um sistema no qual os camponeses, né, a sociedade Inca, era obrigada a prestar serviços para o Estado, construção de estradas, plantações, além também de dar parte de sua colheita, tá ok? Esse sistema de mita, os espanhóis depois, né, adotaram a encomenda para poder utilizar na exploração dos índios aqui da América Espanhola. O Império Inca ele acabou sendo destruído, né, pelo conquistador Francisco Pizarro em 1533. Né? Ele toma conhecimento da sociedade Inca, invade, interessado principalmente na questão do ouro. Os Incas, tanto os Incas como os Astecas, eles utilizavam utensílios com metais preciosos. Isso atraiu muito aos espanhóis. Né? E aí, para poder derrotar os Incas, eles também adotaram a mesma técnica que o Cortés usou com os Astecas. Eles faziam amizade com as tribos que eram inimigas dos Incas para poder invadi-los. Tem uma cidade Inca que ela ainda é bem preservada até hoje, que é uma cidade belíssima, com a capacidade deles de construir no alto das montanhas, é uma cidade chamada Machu Picchu, que é essa aí que eu estou mostrando para vocês na imagem, beleza? Fica no alto da Cordilheira dos Andes, né? Para quem quiser visitar, tem duas formas, você pode fazer 2 dias de trilha, se não me engano, e tem também um trem que leva até próximo e você faz o restante de trilha, né? É bem interessante isso. Os Incas, eles praticavam a agricultura em várias partes da montanha. No alto, eles cultivavam aqueles produtos que eram adaptados ao clima mais frio. No meio, mediano, e lá embaixo, as frutas, né? As plantas frutíferas que estavam mais adaptadas ao clima mais quente. E aí, com isso, eles garantiam alimentos o ano inteiro. Então, essa é uma sociedade extremamente tinham grandes conhecimentos. Incas, astecas e mais eram sociedades extremamente avançadas, tanto que os espanhóis ficaram muito impressionados com o desenvolvimento dessas civilizações. Beleza? E aí, aqui é um resuminho, um quadro resumo aí para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui do meu para vocês poderem enxergar. Os maias, sobre a cultura deles sobreviveu mais de 3.000 anos, né? Hoje ainda existe descendentes dos maias que vivem ali no território onde hoje é o México. Era uma sociedade hierarquizada, tinha um sistema de escrita hieroglífico e eram politeístas. Os astecas, território onde hoje é o atual México, sociedade hierarquizada, liderada por um monarca que tinha um poder militar e religioso, não esquecer, cobravam impostos dos povos dominados e também de seus próprios
camponeses tinham um sistema de escrita e eram também politeístas, né? Ambos, tanto incas, astecas e maias, eles faziam rituais de sacrifício para cultuar os deuses, tá, pessoal? Os incas, né, viviam de alto ao território do Chile, do Equador, no alto da Cordilheira dos Andes, tinha um império todo interligado por estradas, um sistema de comunicação muito eficiente que eles tinham naquela época, tá? Tinha um governante, diferente dos maias, né, que eram cidades-estados, não se esqueçam disso. Desenvolveram, praticaram o desenvolvimento de um sistema de contabilidade e registro de informações. Então, havia funcionários do governo responsável só por registrar isso. E eles eram politeístas. Tem um filmezinho bacana que vocês podem assistir, né? É um filme de desenho animado, tá? Um filme da Disney aí, para quem gosta, né? Que é aquele A Nova Onda do Imperador. O antigo imperador é uma lhama, que era um animal bem típico lá dos incas, né? E o nome da lhama é Cusco, que é o nome da capital inca. Então, assim, ele mostra um pouco dos aspectos, né? Tem um outro também, que é Em Busca de um Caminho para Eldorado, que vai retratar um pouco disso. Aí, esse Em Busca de um Caminho para Eldorado ainda existe, e tem um que é A Cidade Perdida, que vai mostrar apenas a busca como os descobridores, né, europeus que iam atrás de encontrar vestígios de civilizações antigas, eles encontraram, tinha um mito de uma cidade perdida inca que existia no meio da floresta, no alto de montanhas. Ele retrata um pouquinho essa história também. São filmes bacanas aí para quem gosta de história e quiser acompanhar e assistir, tá? Ilustrar um pouquinho aqui a explicação. E aí, pessoal, cotidiano dos povos indígenas no Brasil. Vamos agora para o Brasil, tá? Vamos lá. Primeiro, vocês têm que saber que os índios não são todos iguais. Vamos tirar essa ideia da cabeça de que índio é tudo igual, anda tudo pelado, falam tudo o mesmo idioma. Não. Não é assim. Tá? Eles tinham culturas diferentes, falavam idiomas diferentes, acreditavam em deuses diferentes, se vestiam de maneira diferente, tá? Muitas vezes com hábitos alimentares diferentes. Porém, eles tinham semelhanças. Vamos um pouquinho dessa semelhança, né? Eu coloquei os índios possuem uma maneira própria de organizar a vida. Entre eles, tudo é dividido com o objetivo de fazer a aldeia funcionar em harmonia. A divisão do trabalho, por exemplo, segue basicamente critérios de idade, sexo, acúmulo de conhecimento e cultura. Então, o que é que nós vamos ter? Existiam as aldeias indígenas. Você tinha ali, normalmente, o pajé, que era uma figura de uma pessoa mais sábia, né? Quem tinha mais conhecimento. Você tinha também um chefe ligado à questão de resolução de problemas e conflitos internos, mas, no geral, eram povos, né, eram aldeias onde não havia desigualdade social, ou seja, estava todo mundo no mesmo nível, tá? Era uma sociedade realmente que funcionava em plena harmonia. Características deles. A divisão do trabalho se dava por sexo, idade e gênero, tá? No caso, aliás, desculpe, sexo e idade, né? Mesma coisa aí que eu falei, sexo, gênero, sexo e idade. Os homens faziam uma coisa, as mulheres faziam outra, de acordo com a idade, obviamente. Os mais jovens, né, tinham mais força. Os mais velhos tinham menos força, já faziam outra. Retiravam-se da natureza somente o necessário. Então, diferente da sociedade dos dias de hoje, que nós temos o hábito de acumular, de guardar, os índios não tinham isso, os índios que viviam aqui no Brasil. Como eles tinham aqui, ali na floresta, se vivessem no litoral, tinha o mar, tinham alimentos que são várias vezes em abundância, então eles coletavam o que precisavam, caçavam, pescavam, né? Coletavam frutas. E, em sua grande maioria, eles eram nômades, viu? Essas aldeias eram nômades, eles mudavam de um canto para o outro. Algo interessante na aldeia, eles faziam construções, né, onde todo mundo dormia junto, né? Dormiam cerca de até 100 pessoas, beleza? Então, eram assim que as aldeias eram constituídas. A educação na cultura indígena dos povos do Brasil, a educação era a responsabilidade de todos. Como assim, Ricardo? A educação era a responsabilidade de todos, né? Enquanto que na sociedade de hoje a educação está restrita aos pais e à escola, né? Naquela época, todos os membros das tribos, todos os membros da aldeia eram responsáveis por ensinar o que sabiam para os índios ali mais novos, né? Então, por exemplo, você sabia caçar, você ensinar a caçar, sabia fazer barcos, ia ensinar a fazer barco, e assim vai, de forma que ele tinha uma educação completa. Outro aspecto interessante sobre a cultura indígena que eles tinham em comum é de que a terra é de quem cultiva, tá certo? A terra vai ser de quem cultivar. Como assim, Ricardo? Não existia propriedade privada. Se você está cultivando naquela terra, ela é sua. No momento que você parar de cultivar,
você então está dando margem para que outro grupo ocupe, tá? Caso não tinha guerra entre as tribos, não, claro que ocorria, tá certo? Existiam esses conflitos. E aí desses conflitos acabavam resultando num ritual chamado antropofagia. O que é isso? Antropofagia, muita gente confunde isso com canibalismo. O canibalismo é comer carne humana por comer. A antropofagia era um ritual que as tribos indígenas realizavam, no qual eles acreditavam que consumindo a carne, né, de outra pessoa, eles adquiriam as virtudes, as forças, o conhecimento. Então, não é comer carne humana por comer. Eles achavam que estariam adquirindo o conhecimento, a força, as virtudes. Então, era um ritual, fazia parte da cultura deles. Isso aí foi muito deturpado pelos portugueses quando chegaram aqui e começaram a chamar os índios de canibais, tá? O que não era o caso. E no que se refere à religião, os índios eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Deus da água, Deus do vento, Deus da terra, Deus das árvores. Né? Então, eles tinham um Deus para cada coisa, tá? Então, esses são os aspectos em comuns. Os idiomas eram diferentes, a maneira de se vestir muitas vezes era diferente, tá? Às vezes os aspectos, né, como eles se organizavam também às vezes diferiam um pouco, tá? Então assim, vamos tirar essa ideia da pessoal. Sobre as civilizações nativas aqui da América, o que eu queria passar para vocês era isso, tá? Esse assunto aqui vai estar ligado junto com outro que eu vou falar para vocês, que é relacionado à chegada dos portugueses aqui na América e o início da colonização. Aí, o último aspecto aí, para a gente finalizar, é o impacto do encontro entre os povos indígenas e os europeus. Como é que se deu esse encontro entre os índios e os europeus, né? Primeiro, conquista ou descobrimento. Os europeus, eles chegaram aqui, os portugueses e espanhóis, eles conquistaram ou eles descobriram? Tá? Pessoal, foi uma invasão, né? Eles invadiram aqui o nosso território, tá? Eles não descobriram nada, não tem como descobrir algo onde já tem alguém morando. Imagina, eu chego na sua casa. Então foi uma invasão. Portugueses e espanhóis invadiram a América, eles não descobriram nada, eles invadiram, depois tomaram os índios e a conquistaram, tá? E aí, como é que foi esse contato? A gente pode dizer, em Minas Gerais, que foi de três formas. Uma, né, o contato não foi nem um pouco amigável, nem um pouco amistoso. Os índios aqui do Ceará, por exemplo, receberam o homem branco a flechadas. Logo expulsaram daqui. Tanto é que o Ceará demorou a ser colonizado por conta disso. Os índios daqui eram extremamente hostis e valentes. Segunda, o contato ele se dava de maneira amistosa, né? Havia ali trocas culturais, o homem branco casava, havia um casamento entre o homem branco e membros das tribos indígenas para poder criar ali relações. E, em outros casos, os índios viam o homem branco como deuses, né? Não estavam acostumados a ver aquelas pessoas com aquela vestimenta, com aquela cor de pele, com cavalos, né? E aí eles acabavam venerando e depois percebiam qual era o real interesse do homem branco. Aí a grande pergunta aqui é, Ricardo, se os índios eles eram maioria, tá? Se eles eram maioria, conheciam o território, eles também tinham suas próprias armas, né? Não eram armas de fogo, mas tinham. No caso dos incas, os astecas e os maias, a gente viu que eram extremamente avançados, né? Os maias não, porque os maias já não existiam quando os maias chegaram, mas os incas e os astecas. Como é que eles conseguiram sucumbir ao domínio espanhol e português? Como é que eles conseguiram ser dominados? Pessoal, foi pelos seguintes fatores. O principal motivo foram as doenças, tá? As doenças contagiosas que os homens brancos trouxeram para cá. As doenças rapidamente se espalharam pelas tribos. Você tem, por exemplo, a gente está hoje em dia com a pandemia do coronavírus. Você vê como é uma doença que se espalha rapidamente, né? Tem um poder de letalidade. A gente teve o ebola anos atrás na África. Tu imagina naquela época onde não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha nada. Os índios não tinham imunidade nenhuma, porque eram doenças novas. Isso se espalhava rapidamente, né? Ninguém sabia o que era quarentena, nada disso. Então, as doenças foi o que mais dizimou os índios. Ah, e o homem branco também não sofria com as doenças tropicais? Sofria, mas os índios sofreram mais, porque o contágio foi muito mais rápido, tá certo? O segundo aspecto são as mortes por armas de fogo. Lembrando que as armas de fogo não é o principal fator, por quê? Porque as armas daquela época você atirava, tinha que recarregar para atirar de novo. E os índios eles teriam muito mais habilidade atirando com flecha, que eles atirariam mais rapidamente. Mas a arma de fogo foi algo importante. Terceiro, muitos índios morreram na escravidão. Vários índios foram escravizados e aí eram maltratados e não viviam muito tempo devido às más condições, né, que eles eram subjugados, ok?
E aí, pessoal, vocês têm que lembrar, vocês têm que saber o que é que significa genocídio e etnocídio. O que é isso? Sídio é morte. Genocídio é a morte física. Então, imagina a seguinte situação. Imagina que tem uma civilização, sei lá, a civilização asteca, os espanhóis chegam e matam todos os astecas. Todo mundo, sem sobrar ninguém. Isso aí seria um genocídio. Etnocídio é a morte cultural. Imagina também o mesmo exemplo. Tem a civilização asteca. E ao invés de matá-los, eu vou matar a cultura deles. Como assim? Eu faço eles, ao invés de acreditar em vários deuses, eu peço que eles passem a acreditar agora em um Deus só, um Deus cristão. Peço que eles passem a usar tal vestimenta, a se alimentar de tal forma, a falar tal idioma. Então eu mato a cultura deles. A morte da cultura é chamada etnocídio. As duas coisas aconteceram com o índio. Tanto o genocídio, que é a morte física, como o etnocídio, a morte da sua cultura. Quem mais praticou o etnocídio foram os jesuítas. Quem eram os padres jesuítas? Né? A gente vai ver isso também em outra aula, sobre o início da colonização. Padres jesuítas era uma ordem religiosa na qual eles tinham como principal papel catequizar, né, os gentios, no caso os índios. Né? O objetivo deles era propagar a fé cristã no Novo Mundo. O Novo Mundo, no caso, era a América. Novo para quem, Ricardo? Novo para os europeus. Né? Isso é uma visão bem eurocêntrica. Essa ideia de novo mundo é uma visão bem eurocêntrica. E aí, os jesuítas iam para cá com esse objetivo. Primeiro, eles iam de aldeia em aldeia para catequizar os índios. Depois, eles tiveram a ideia de construir aldeamentos, missões, onde os índios iriam para lá e lá eles seriam catequizados. Aí tem uma frasezinha: muitos índios iam para lá, para os aldeamentos, mas não em busca da catequização. Eles iam como uma forma de refúgio. Por que forma de refúgio? Porque os portugueses e os espanhóis, os colonos, buscavam escravizar os índios constantemente. E para não serem escravizados, os índios então se refugiavam nos aldeamentos. Aí tem uma frase bem conhecida onde é dita: ao índio, ou a cruz ou a espada. A cruz, que era a catequização. A espada, porque ele seria escravizado e, se caso resistisse, seria morto, né? Então, assim, não tinha muita opção para o índio, tá? Os que tentavam resistir morriam, os que não eram escravizados, e os que tentavam fugir iam para os aldeamentos e acabavam perdendo sua cultura. Os padres jesuítas, no início da catequização, eles procuravam sempre, né, os mais jovens. Por quê? Porque era mais fácil convencê-los. Os adultos era mais difícil, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Essas são as civilizações pré-colombianas, como também são chamadas, ok, pessoal? A gente vai dar uma paradinha. A gente vai dar uma paradinha por aqui, tá? E aí, por gentileza, curte aí o canal, compartilhe o vídeo e, se possível, comenta, tá? Grande abraço, tudo de bom, galera!